Olhando ainda para fora do nosso quintal, Donald Trump teve a segunda vitória nas prévias republicanas em New Hampshire. O ex-presidente derrotou agora a única concorrente, a ex-governadora da Carolina do Sul, a Nikki Haley, que num discurso a apoiadores disse que vai continuar na corrida. Resultado saiu ontem à noite e deu mais um passo importante para confirmar a candidatura de Trump pelo Partido Republicano. O estado era considerado decisivo para a principal rival Nikki Haley e o resultado está aproximando Donald Trump de uma rápida nomeação, mesmo com problemas que ele acumula na justiça. O caminho já está sendo muito bem traçado, né, Luiz Felipe Dávila? Trump tem mostrado bastante força nessas primárias que são realizadas nos Estados Unidos. Não há dúvida, Trump é, assim, o favorito no Partido Republicano, mas é importante o papel de Nikki Haley. Nikki Haley vem fazendo uma campanha primária no Partido Republicano excelente, dizendo que votou, apoiou, fez parte do governo do Trump, mas faz as críticas contundentes ao Trump, diz claramente ao eleitorado as ameaças que Trump representa aos Estados Unidos, à economia americana, à situação dos Estados Unidos no mundo, e se propõe a ser uma candidata do partido. Isso significa que o que ela está fazendo é assim, olha, faça um voto consciente. Você está votando no Trump, você está votando para a volta da encrenca. Agora, e é isso que é a democracia. A democracia é importante, Nikki Haley, fazer o que ela está cumprindo, o papel que ela está cumprindo, que é não desistir da primária. Tem que ir até o fim. Se Trump ganhar, deve ganhar, isso mostra que foi uma escolha dos eleitores republicanos. Mas não pode dizer, assim como eu critico aqui no Brasil também, a eleição de 22, que não tinha escolha. Lógico que tinha escolha. O problema é que a escolha precisa ser feita de maneira consciente. E o que ela está fazendo, alertando o Partido Republicano, é para que se faça uma escolha consciente. Então, acho que ela faz muito bem em continuar na corrida eleitoral. O próximo estado é a Carolina do Sul, onde ela deve ganhar, porque ela foi governadora do estado, ela é muito querida no estado e senadora, portanto, eu acho que ela tem grande chance de ganhar na Carolina do Sul. Agora, lógico que ela sabe que ela tem uma batalha morro acima contra o Trump, mas é bom que ela crie esse constrangimento ao Trump e mostre ao eleitor republicano que existe sim opção ao trumpismo. Pessoal, agora às 5h26 da tarde, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Voltem, hein? Voltem para a gente trazer mais debate, tem mais de meia hora pela frente no 3 em 1. O que ela disse, né, a Nikki Haley, e se mostrando esperançosa? New Hampshire é a primeira do país, não é a última. Essa disputa está longe de acabar. E ela aparece ali, ó, e atrás dela, Piquenique. Fala, Piperno. É realmente interessante isso, porque esse placar deu 11 pontos de diferença em favor dele. Ela tinha alguma esperança de vencer essa batalha, de ganhar esse estado, enquanto o Ron DeSantis ainda estava na briga. Por quê? Porque o DeSantis é alguém ideologicamente mais próximo ao Trump. Então, haveria lá uma tendência de que os votos pudessem se dispersar um pouco mais. Tanto que as pesquisas apontavam uma diferença muito pequena entre Trump e ela com o DeSantis no páreo. A partir do momento em que ele saiu e anunciou o apoio ao Trump, obviamente ele tornou o caminho dela muito mais complicado. Na Carolina do Sul, que vai ser a grande aposta dela por ser o estado de origem, nesse momento esse cenário mais ou menos que se repete. Trump tem aparecido levemente à frente, né, nas últimas sondagens. Mas, de qualquer forma, é importante também o placar de cada uma dessas primeiras disputas, porque se ela começar a encurtar essa diferença, ficar lá pertinho, ela também está dizendo para os financiadores de campanha, olha, eu não estou totalmente fora do páreo, eu também preciso de vocês, porque dá para, né, pelo menos ir até a super terça-feira. Né, que o dia que vão ocorrer lá 14, 15 primárias. Então, certamente a gente vai ter pelo menos mais 1 mês e meio de corrida eleitoral do Partido Republicano. A tendência é claro que o Trump se torna, inclusive, o primeiro republicano, né, a ser candidato em 3 pleitos consecutivos, uma coisa estranha, diferente lá.
Mas isso também coloca muito em debate a questão de para onde vai o Partido Republicano. Ele vai continuar se apoiando nos fundamentalistas aí ou ele vai voltar a se abrir? E você, Gustavo Segré, o que acha? Eu acho que a Nikki vai continuar dependendo do resultado da Carolina do Sul. Se a Carolina do Sul, que todo mundo indica, vai ganhar a Nikki, mas não ganhar, me parece que aí terminaram as primárias. Não me parece que seja possível, até por uma questão que sempre nos ensina Luiz Felipe Dávila, que é, se não tem financiadores, a campanha não acontece. Então, imagino que vai ser um antes e um depois de Carolina do Sul. Se Carolina do Sul ganha a candidata Nikki, como todo indica, então ela pode continuar aí com algum efeito de esperança. Se não, se Trump ganha a Carolina do Sul, aí me parece que as coisas já concluem. E um dado não menor, cuidado e anotemos esse nome, Michelle Obama. Ela pode tranquilamente entrar mais de cheio na candidatura ou na campanha do Biden. De que forma, ainda não se sabe, mas é um nome para considerar. Dávila. O ponto é o seguinte, se a Nikki Haley ganha fôlego com a vitória na Carolina do Sul, com o apoio dos seus apoiadores de campanha financeiro, ela também aposta que neste meio tempo Trump vai se enrolar cada vez mais na justiça e que isso pode ser o fator de uma virada. É essa aposta que ela está fazendo, como se isso pudesse virar o jogo. E se ela sai antes, se o Trump se enroscar na justiça, não tem outra pessoa. Então, o que ela quer é fôlego financeiro para continuar nessa disputa, apostando que a justiça possa ajudá-la a virar esse jogo no Partido Republicano. E tem uma questão de calendário. Essas primárias da Carolina do Sul, vão acontecer daqui a um mês, elas são relativamente próximas da super terça. Então, se ela ganha em casa, certamente ela segue até a super terça e vai ver o que vai acontecer lá, né? Agora, Gustavo Segré, como é que você avalia essa situação judicial, né, pendente aí de Donald Trump? Algum tipo de água ainda pode cair no chope dele nessa história ou é muito difícil? Duvido, Evandro. Para mim, a situação que chega na Corte Suprema vai ser favorável a Trump. É uma Corte Suprema que você não vê politizada, não aparece na imprensa, mas que vai ter um fator determinante, sendo que tem uma maioria republicana. Então, não me parece que tem água no shopping do Trump. Não, mas eu não acho que é na Suprema Corte, não. Eu acho que é na Justiça Comum. Acho que são as outras ações de crime na Justiça Comum. Acho que é aí que ele vai poder se enrolar e isso pode ajudar a Nikki Haley. Eu também concordo com você, acho que na Suprema Corte ele ganha. Mas não acho que é essa a questão. Eu acho que é muito mais os processos criminais em cima dele. E você, Piperno? Ele nomeou 1/3 da atual Suprema Corte. Então, a tendência é que lá ele não tenha problema. Mas tem muita coisa que vai acontecer antes desse processo chegarem até lá. E é aí que morre o perigo. Agora, eu queria entender de vocês que tipo de influência que vocês veem nesse debate que até a gente está fazendo sobre as eleições americanas para o futuro pleito aqui no Brasil. Principalmente com um nome como o de Donald Trump aparecendo dessa maneira, ganhando todas as primárias até agora nas regiões onde concorreu. Hein, Fábio Piperno? Eu acho que, imaginando um cenário em que o Trump se eleja presidente, eu acho que no médio prazo haveria uma tendência do Brasil se voltar, aí sim se atirar totalmente nos braços da China. Veja, no final de semana, esse último agora, o ministro das Relações Exteriores da China estava aqui no Brasil, se encontrou com o chanceler Mauro Vieira, exatamente para convidar o Brasil a entrar na nova Rota da Seda. E veja, isso acontece. E aí iria para o Nordeste encontrar o Lula e, de fato, eu não sei se esse encontro aconteceu. Mas veja, isso acontece exatamente num momento em que, coincidentemente, o governo brasileiro aposta muito nesse projeto chamado Rota da Integração, grande. E aí o Brasil conseguiu uma série de financiamentos externos e financiamentos inclusive lá com o Banco dos BRICS e tal. Então, a gente percebe por todos os ângulos, por todos os cantos e enfim, cenários, uma participação cada vez maior de investimentos chineses, todos os segmentos aqui no Brasil. Imagina com o Trump presidente.
Não, mas a gente tem que saber separar o interesse de Estado da política partidária. Vou dar um exemplo com os Estados Unidos, que até acho bom. Estados Unidos e China se engalfinham em várias coisas. Mas o comércio entre eles é gigantesco. E não dá para dizer assim, não, tem uma alternativa. Vou dar uma ideia. Quando era a Guerra Fria, tinha Estados Unidos e União Soviética, o comércio bilateral da União Soviética com os Estados Unidos era de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Sabe quanto que é o comércio dos Estados Unidos com a China hoje? 2 bilhões de dólares por dia. É uma escala que não... Então pode ter lá problemas, Taiwan e tal, mas assim, está muito intrinsecamente ligado e não tem como desvencilhar isso. Então, pode ter várias discussões em várias áreas, mas existe um pragmatismo importante, né? Principalmente em área de relações comerciais. O Trump pode aumentar a tarifa, aquela coisa nacionalista, American First, aquelas coisas dele, mas nada que vai mexer esse ponteiro. Vai mexer o quê? 0,3%? É nada. Então, assim, mas não dá para mexer nisso. E o Brasil também tem que olhar com o mesmo pragmatismo para suas relações exteriores. O Brasil já depende perigosamente demais da China. Esse é o problema. 37% das nossas exportações. A China hoje acaba comprando muita coisa de infraestrutura, principalmente na área de energia, está entrando em transporte. E é óbvio que para um país que defende a soberania nacional, não é bom ter um único parceiro comercial que você dependa muito dele em tantas frentes. Então, mesmo que eleja Donald Trump nos Estados Unidos, não é recomendável que o Brasil continue acirrando a parceria da China por uma questão ideológica, porque isso coloca em risco, sim, a soberania nacional, porque a gente passa a depender de mais de um único país. E se amanhã houver um desentendimento com a China sobre qualquer outro tema, o que eles vão fazer? Deixar a gente no escuro? Não comprar mais soja? Como é que funciona? Então, assim, não é bom depender do comércio internacional, não é bom depender dos investimentos em infraestrutura de um único país. E a China, espertamente, como bem disse o Piperno, o ministro das Relações Exteriores esteve aqui no Brasil e já passando essa cantada no governo que cai como música nos ouvidos do PT. Inclua todo o PAC aqui nesse grande Rota da Seda aqui, que a gente financia tudo. Só que o custo disto é aumentar a dependência do Brasil de um único parceiro comercial. E isso é contrário ao interesse nacional. Piperno, já vou abrir um espaço para você, só vou passar para o Segré porque eu vi que ele estava concordando com o Dávila. Estou mesmo, estou concordando com o Dávila e agrego mais uma questão. Qualquer aproximação do Brasil com a China, seja pela desculpa que for, e uma eventual vitória de Trump pode ser uma boa desculpa para isso, pode dividir, inclusive, o Mercosul e até a América Latina, porque a Argentina, através do Milei, vai ser muito parceiro de Estados Unidos com Trump. Isso pode aumentar também a metodologia de eleições à direita, e não é um assunto para desconsiderar. Agora, coincidia com Dávila nessa questão de não ser tão dependente, porque os chineses foram ganhando espaço na região, não somente no Brasil. Estavam falando de portos no Uruguai, questões energéticas no Chile, mesma coisa na Argentina. Tem dinheiro, utilizam bem esse dinheiro, essa força econômica e uma força comercial. O Brasil é um dos únicos países do mundo, poucos países do mundo, que tem superávit comercial com a China e é bilionário. São mais de 25 bilhões, praticamente 30% do superávit total brasileiro da sua balança comercial depende desse superávit com a China. Então não é uma situação em que a gente possa descuidar o frente, não somente ideológico, e sim econômico. Lembrando, finalmente, que o Partido Comunista é parceiro do PT. A própria presidente do partido, Gleisi Hoffmann, se reuniu há pouco tempo atrás com dirigentes do Partido Comunista da China para fazer uma parceria. Então, a desculpa de um eventual triunfo de Trump nos Estados Unidos pode vir, mas como uma luva para a mão para justificar uma aproximação com a China. Agora sim, Piperno, pode concluir. Não, eu não chamaria de desculpa, mas eu chamo de alinhamento, sim. Né? E, de fato, eu até disse aqui no início que não só o comércio
a corrente comercial entre Brasil e China, ela é cada vez maior, como sim os investimentos. A gente falou aqui outro dia, né? A China, até nos leilões de linha de transmissão no final do ano, as empresas chinesas entraram e arremataram mais de 80%. Então, está havendo sim uma presença cada vez mais acentuada em todos os setores. A gente falou agora de carros elétricos outro dia, a BYD entrou, mas não é a única, vem a outra também, a GMW, né? Então, é óbvio que o Brasil vai se beneficiar disso no curto prazo. Qual vai ser o reflexo disso lá na frente? É difícil a gente mensurar hoje. Mas, de qualquer forma, no curto prazo, isso vai beneficiar muito o Brasil. Não é difícil, não. É só ver a dependência de vários países africanos à China, o que está acontecendo. Estão todos loucos da vida e tentando se desvencilhar e não conseguem. Então, assim, não é bom. O Brasil tem de fazer, sim, a parceria com o Mercosul, precisa estreitar relações com os Estados Unidos e precisa manter as boas relações com a China. Dividindo essas parcerias que nós vamos fortalecer o comércio externo brasileiro, as exportações brasileiras. E outra coisa, mais importante, que é a independência do Brasil para o comércio exterior, depende justamente da pulverização de parceiros comerciais.